E a gente vai falar agora sobre um desafio que é comum às mães, né? Os filhos crescem, vão criar a própria vida e aí eles vão sair de casa. Muitas mães sofrem, temem esse momento. Nós estamos recebendo aqui no nosso programa a psicóloga Claudineia Sartori, da Clínica Equilibra, para conversar com a gente sobre a síndrome do ninho vazio, né? Essa questão que muitas vezes atinge as mamães, os pais também, diante da independência de seus filhos. Primeiramente, muito obrigada, bom dia. Seja sempre bem-vinda aqui ao Vida Plena. Bom dia. Queria começar falando sobre esse conceito, né, da síndrome do ninho vazio. Como que a gente pode explicar para o pessoal que está em casa o que ele significa, como que ele se estabelece? Então, como o próprio nome diz, né, o ninho está vazio. Então, os filhotes, nossos filhotes crescem, né, e vão morar em outro lugar, em outra cidade. Ou então é quando o filho sai de casa porque casou-se, né? Então, assim, o ninho vazio, essa síndrome, o que é? É o sentimento de saudade que a mãe fica sentindo e aquela saudade intensa, então aquela tristeza intensa. É quando sai do normal, porque sentir saudade, falta do natural, filho é normal. Né? E é assim... O filho também fica com saudade da mãe, Exatamente. Então, assim, o filho casou, o filho foi morar em outra cidade, está estudando. Então, esta falta, né, essa saudade em exagero. Gera aquela angústia, aquela tristeza exagerada. Uma tristeza, uma angústia. Aí o que a mãe, assim, na verdade não é só a mãe, né? Todo mundo que está acostumado com aquela rotina daquele filho acaba sentindo isso. É mais natural nas mães. Até né? pela questão da própria, né, da convenção social que existe, né, da mãe estar mais presente na vida do filho, isso acaba se tornando mais comum nas mães. Isso. E assim, né, quem é que sofre dessa síndrome? Então, assim, se um pai, porque às vezes tem crianças que são criadas com avós. Sim, aí né? a avó que vai sentir, né? É a avó que vai sentir, às vezes é uma tia, né? Então, assim, por que eu sinto essa saudade tão intensa, né? Por que esse meu apego é tão intenso? Porque eu acabei criando uma rotina em cima só dos filhos. Da necessidade dele. Exatamente, deixando a nossa necessidade de lado. Né? Então, ver a casa vazia, ver sem os filhos, parece que eu perdi o meu papel. Claudineia, eu fico pensando, não é esperado? Né? É natural que, com o passar dos anos, aquela criança que virou um adulto vá criar sua própria vida. Se ela não casou, vai morar sozinha e assim por diante. Por que os pais, às vezes, não conseguem lidar com essa expectativa, com uma coisa que, de certa forma, deveria ser já esperada? Então, porque o que os pais fazem, né? Os pais, as mães que sofrem dessa síndrome, eles vivem só em função dos filhos. Né? Então, eles esquecem a vida deles, eles deixam de fazer as coisas para eles por conta do filho. Né? Por mais que saiba que um dia vai crescer, nega, não quer que cresça. Né? Então, por que a pessoa sofre dessa síndrome? Né? Porque eu esqueço meus outros papéis. Então, assim, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou avó, né? Mas eu também tenho meus amigos, né? Eu também preciso trabalhar. E ter todo esse pensamento não significa abdicar dos cuidados com o filho. Porque, às vezes, eu acho que há um receio até, né, das mães, dos pais, assim, de, nossa, mas eu vou pensar só na minha carreira ou só nos meus amigos e essa criança, esse jovem que precisa da minha atenção. Às vezes é um desafio conciliar essas duas questões. Não, e é legal né? você falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que é só a mãe super protetora que vai sentir, né, essa falta. E não, né, as mães que trabalham, né, tem algumas mães que trabalham, mas aí assim, trabalha, mas chega em casa, vive só para o filho. Final de semana, vive só para o filho. Né? Até trabalha, porque às vezes precisa, né, de dinheiro e tal, mas esquece o resto das coisas e aí quando tem o tempo vive só para o filho. E na verdade a gente pode fazer tudo, né? A mãe pode ser tudo, ela pode ser mãe, ela pode ser esposa, ela pode ser amiga, ela tem que ter isso também. E a gente fala a importância dos pais nesse papel, né? Porque se os pais também são presentes, também ajudam, porque é responsabilidade deles também, a mãe consegue, inclusive, mais facilmente identificar e se dedicar a esses outros papéis, né? Sim. Quando esse cuidado ele é compartilhado de verdade, né? A mulher consegue lidar um pouco melhor com isso? Sim, e assim, Letícia, uma coisa que é importante, o casal precisa ficar atento, porque assim,
nós temos os filhos, mas nós também somos um casal, né? Então a gente também tem que ter a nossa vida. Então, se eu vivo muito em função do filho, eu esqueço do meu marido, esqueço da minha esposa. E aí, quando o filho vai embora, vem aquele vazio. E eu não criei a minha relação com o meu marido, com a minha esposa. Então, a sensação de vazio fica maior, porque eu não tenho outra coisa, né, para completar isso. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto. Claudinei, queria que você continuasse com a gente, inclusive porque eu tenho uma dúvida. Será que só mães de filhos únicos que sofrem de síndrome vazio ou não, né? Uma mãe que tem mais de um filho também sofre? Você responde isso pra gente daqui a pouquinho. Tem dúvidas sobre este assunto? Já se sentiu assim? Foi difícil para você quando seu filho saiu de casa, por exemplo? Compartilhe conosco a sua experiência, vai ser muito bom, viu? Pra gente aprender juntos aqui na Boa Vontade TV. O telefone está aí para você participar, 0310 07 940. Daqui a pouquinho nós temos a mensagem do irmão Paiva Neto, o nosso momento ecumênico de oração e, na sequência, a gente continua o nosso bate-papo. A gente vai agora para o intervalo e já volta. A gente prossegue com o Vida Plena e nós estamos conversando sobre a síndrome do ninho vazio. Nós estamos recebendo aqui a Claudineia Sartóloga, do Espaço Equilibra, da Clínica Equilibra, e ela está conversando com a gente sobre esses desafios. E fica uma pergunta pendente da hora anterior do nosso programa. Porque muitas vezes as pessoas podem achar que a síndrome, Claudineia, só se manifesta naquelas mães que são mães de filhos únicos. Isso é verdade ou não? Não, não é verdade, porque assim... Então, lembrando, o que é a síndrome? Essa sensação de tristeza, de vazio, quando o filho saiu de casa. E quando os filhos saem de casa, eu acho que é até pior, porque assim, são mais filhos que estão saindo de casa. Saiu por vez, a Exatamente. Exatamente. Então, assim, tem a ver com como a mãe, né, como o pai, como a avó, né, vive esse papel em função do filho, dos filhos. A maneira que a mãe, o pai lida com essa criação ao longo, inclusive, de uma vida, Exatamente. Vai resultar também na relação que ela vai ter no momento, assim, desse desligamento, digamos assim, desse afastamento que é necessário. Isso, exatamente. Tem a ver, assim, com o papel, né? Então, assim, eu assumi meu papel de mãe, de pai, daquele cuidado, ou de avó, com aquele cuidado. Que a gente acaba falando mais mãe, né? Porque está mais presente, mas tem dos pais, dos avós também. Então, assim, eu só vivi este papel, deste cuidar, né? Então, quando eu não tenho mais quem cuidar, o filho, né? O neto, então... dá esse vazio, dá essa sensação de que eu estou abandonada. Agora, uma vez que a gente percebe, né, que essa tristeza está muito grande, que aquilo está impedindo, inclusive, que a pessoa faça, né, suas atividades normais, ela está muito melancólica, muito angustiada, é importante procurar ajuda profissional, esse apoio, inclusive no diagnóstico, na identificação da síndrome, para um tratamento mais eficaz também? Então, assim, é o que você falou no começo, a saudade é natural. Né? Então, assim, depois de 1, 2, 3 meses, eu tenho aquelas saudades, mas ela vai diminuindo, né? Quando fica uma coisa que não passa de jeito nenhum, eu estou muito triste, eu estou deixando o meu cuidado, eu não estou tomando banho, eu estou numa depressão, eu estou me deixando de lado, né? Eu não estou cuidando da minha aparência. Então, quando está nesse estágio, aí sim, talvez precise procurar uma ajuda psicológica, até porque, né? Para tentar ver assim, que papel que eu posso, né, realizar além do de mãe. Né? Com o que eu posso preencher este vazio, né? Porque antes eu só vivia o papel de mãe, de pai, de avó. Né? Então, a terapia ajuda nesse sentido, olha, tem outras coisas, né? E até o que a gente trabalha muito em terapia, né? Procure coisas para fazer, coisas que vão dar prazer, você tem outros prazeres na vida, além de cuidar do filho. O apoio da família, nesse caso, o próprio desenvolvimento da religiosidade, são fatores que também ajudam a essa mãe a encontrar esse novo sentido, esse novo papel, que permanece sendo de mãe, né? Porque Sim. Não há nada, gente, como colo de mãe, como conselho de mãe. Filho vai continuar precisando de tudo isso. Mas esse novo espaço que ela vai ter para ser preenchido, para ser aprendido a viver de uma nova forma. Sim, com certeza. Eu acho assim, a família é a base de tudo, né, Letícia? Assim,
Então, se eu tenho um bom relacionamento com meu marido, com a minha esposa, né, com os meus irmãos, né, eles vão me acolher, porque o que a pessoa que está passando pela síndrome precisa, né, desse acolhimento. Ela acolheu tanto tempo e agora ela precisa ser acolhida, né? Então, o papel da família é fundamental. E uma coisa que você falou é muito importante. Então, assim, realmente, ela não deixou de ser mãe, né? Ela continua sendo mãe, só que agora de um outro jeito. Sim. Né? Então, assim, o filho está morando em outra casa, em outro estado, mas ela continua sendo mãe. Mas, né, para a gente já encerrar o nosso bate-papo, o filho, o que ele pode fazer para ajudar também, né? Para apoiar a mãe? Porque, de fato, né, ela esteve ali durante tanto tempo, tão presente. Como que o filho pode agir? O que ele deve fazer também para apoiar a mãe nesse momento? Então, primeiro, compreender, né? Compreender que é um processo natural, que ela está sentindo uma dor autêntica, né? E aí tem as coisas práticas que dá para fazer. Ligar com mais frequência, né? Sempre que possível fazer Os uma almoços de domingo. Exata, que é tão bom. E aí Isso é uma delícia. E a gente sente muita falta, né? E uma coisa muito importante é assim, né? Para as mães que estão nos ouvindo, né? Se seu filho está saindo de casa, né? Para ir morar em outro lugar, para estudar, né? Assim, é porque você fez muito bem o seu papel, porque ele se sente seguro para enfrentar a vida lá fora. Deu tudo certo, Deu gente. tudo certo. Que bom. Né? Então, assim, olha, fique tranquila, mãe, né, que está passando por isso, porque assim, poxa, você deu tanto carinho, tanta segurança, que agora ele pode enfrentar o mundo lá fora, né? E na tranquilidade, não tem problema. Tadinha, obrigada, viu, por estar com a Nada. gente, trazer essas informações tão importantes para a gente. Seja sempre bem-vinda aqui ao Vida Obrigada. Plena. Lembrando que se você tiver dúvidas, a gente